Olá, Roberto. Olá, Tércio. Bem-vindo às Verdades. Obrigado. Como é que avalias os protestos sobre o racismo que têm ocorrido nas últimas semanas, praticamente em todo o mundo? Eu avalio com alguma naturalidade. Sabíamos que era algo à espera de eclodir, não é? Tendo em conta as tensões raciais que na América nunca ficaram bem resolvidas desde a escravatura, eu só posso ver com muita naturalidade o que aconteceu. Juntando a isto a pandemia e a crise social e económica, temos o caldo de cultura perfeito para que isto ocorresse, infelizmente da pior forma, com o caso de George Floyd. Achas que os manifestantes estão a exagerar nas suas reivindicações ou apenas estão a reclamar os seus legítimos direitos? Digamos, já alguém disse melhor do que eu, a liberdade, o próprio conceito de radical, portanto, informa o conceito de liberdade. A liberdade, para ser exprimida no seu máximo expoente, é de certa forma radical. Temos que entender toda esta raiva contida pelos norte-americanos, pela população negra, minoritária. Temos que ver como natural este descontentamento e o exacerbar destas emoções, o extravasamento. Temos que entender como natural. Embora eu não seja a favor do vandalismo e da destruição de propriedade alheia, mas, como dizia Martin Luther King, rioting is the language of the unheard, não é? Temos que entender que todo este caldo de cultura que se formou, mais tarde ou mais cedo, iria eclodir. Estas manifestações terão repercussões positivas nas sociedades dos Estados Unidos e aqui na Europa ou é apenas, como se costuma dizer, a espuma dos dias? Eu creio que já nos alertou para o grande problema, ou vem-nos relembrar, melhor dizendo, para o grande problema que é o racismo e a discriminação racial na sociedade odierna. Digamos que é o maior fenómeno de protesto pacífico, na sua maior parte, que ocorreu nos Estados Unidos desde 1968, desde os motins motivados pela morte de Martin Luther King. Portanto, e tem-se propagado pelo mundo ocidental e não só, tem sido um alerta para aquilo que nunca devíamos ter esquecido, que é a discriminação das maiorias, contra o qual todos nós, homens de boa vontade, estamos contra. Como defines o racismo? O racismo, eu tendo a concordar com uma linha, portanto, que diz que o racismo assenta numa estrutura de poder. Ou seja, há um grupo populacional que é subjugado por outro maioritário e com maior poder. Portanto, o racismo vem sempre da maioria para a minoria. Neste caso, estamos a falar da maioria branca nos Estados Unidos, por exemplo, contra as minorias negras. Portanto, não só nos Estados Unidos, como no mundo ocidental. Está assente num desequilíbrio de poder, não é? E muitas vezes não é necessário que o agente seja informado de discriminação. O próprio sistema leva-o a discriminar o próximo. Por que é que as pessoas negras sofrem de discriminação racial? É por não serem tão qualificadas como outros povos, especialmente os brancos? Não, a discriminação racial já vem no contexto da colonização, do esclavagismo. Já é um problema de há séculos, não é? Infelizmente nunca foi bem resolvido na nossa sociedade e, obviamente, estando as minorias, entre as quais se incluem os negros, numa posição de subalternidade e de desvantagem, é natural que inseridos num meio hostil sejam alvo de condutas discriminatórias. Todos nós conhecemos essa realidade, infelizmente. Na tua ótica, Portugal é um país racista ou não? Eu nasci em Portugal, portanto sou português. Não diria, sou afrodescendente, melhor dizendo, não diria que Portugal é um país racista. Diria que em Portugal há racismo, não é? Infelizmente ainda há pessoas racistas, mas esse racismo deriva de uma certa ignorância, de falta de contacto com outras culturas, de falta de algum mundo. Não acredito que a maioria dos portugueses mas os portugueses sempre contactaram com outros mundos e contactaram sim, com outras pessoas, outras culturas. Os portugueses sempre contactaram, mas não foram todos os portugueses. A questão está aí, foram alguns portugueses. O problema é esse.
Felizmente as novas gerações têm tido um contacto muito maior e que tem sido positivo. Mas essa gente que tiveram esses contactos, achas que não evidenciam Por resquícios vezes do racismo? eles evidenciam, digamos, um racismo subconsciente, não é? Que já vem de casa. Não que eles sejam propriamente racistas, porque se reparares, os portugueses dizem sempre que têm amigos negros, que não são racistas, mas é um racismo que subjaz portanto, no subconsciente das pessoas. Digamos que não é premeditado, mas ele já está tão enraizado que acaba por se manifestar às vezes inconscientemente. Alguma vez já foste discriminado por ser negro? Eu felizmente tive a possibilidade de ter alguma proteção neste quesito da exposição à discriminação, embora tenha, sim, na escola, na rua já sofri disso, mas não tanto quanto outras pessoas conheço, mas de qualquer forma todos os negros já tiveram episódios de racismo na sua vida, infelizmente. O racismo é coisa meramente dos brancos ou também há pretos racistas? Esta é uma questão bastante discutida e discutível, digamos. Portanto, o racismo, por vezes os negros dizem que também são racistas, mas é um racismo reativo, não é? É uma espécie de contra-racismo. Não creio que seja um racismo natural ou premeditado. É mais um racismo em reação à própria discriminação que os negros sofrem. Eu sei que isto é polémico, mas ainda assim é a minha visão. Achas isso justo, essa postura? Sim, temos esta postura. Por exemplo, eu tento não ser assim, mas compreendo que há pessoas que não dominam tão bem a emoção e o sofrimento que têm que aguentar no dia a dia e que lhes leva a ter estas contra-reações, digamos. E já agora, por que razão são mais os africanos a sofrerem com o racismo? Portanto, não sei se estamos a falar em Portugal ou no mundo. Não, acho que isso é uma realidade transversal, praticamente. Sim. Sim, portanto, isto tem a ver, temos que ir muito para trás, não é? Até na evangelização, no início chegou-se a discutir se os negros tinham alma, não é? Era algo que era discutido no século XV e XVI. O negro de facto tinha alma. Portanto, isto já é algo que está enraizado. E o negro, digamos, depois do colonialismo, muitos vieram para a Europa e pronto, os negros que ficaram nos Estados Unidos. Naturalmente que estando em contacto estas duas culturas, não é? Cultura ocidental com as culturas africanas ou de afrodescendentes, iria haver choques. E esses choques, obviamente, sendo os negros a minoria, por vezes irá redundar, ou muitas vezes, aliás, irá redundar em atos discriminatórios e de preconceitos, mas acredito que não passam de preconceitos. Como é que se deve combater o racismo? O racismo combate-se, portanto, com muita formação, muita educação, portanto, muito civismo, muito diálogo, acima de tudo, muito convívio. Nós temos que sair e contactar com o outro, com aquele que é diferente de nós, na escola, portanto, no trabalho, enfim, nas nossas viagens que fazemos a título particular. Mas normalmente aqui na Europa e também nos Estados Unidos, as pessoas, na generalidade das situações, têm uma visão da multiculturalidade, porque são pessoas que viajam mais, contactam mais com pessoas e procuram saber de outras realidades, mas mesmo assim, imagens são, quando vemos o planeta no geral, as pessoas mais qualificadas, mais educadas, vivem pelo menos na Europa e na América. Pronto, por que razão continuam a ser racistas? Esses o preconceito tende a ser menor, ou é aquele racismo mais subconsciente. O racismo declarado e premeditado, normalmente ele é exercido por quem tem menos acesso à informação e a contacto com outras culturas. Ele é enviesado, resulta do desconhecimento do outro. Qual é a tua expectativa sobre o futuro do racismo no mundo? O racismo é uma luta contínua. Já começou há séculos, atravessámos Gandhi, Luther King, Malcolm X, ainda estamos a lutar com isso nos nossos dias. Creio que infelizmente ainda vai continuar, mas também com
cada vez maior acesso à informação e à educação por parte das novas gerações, eu creio que será cada vez mais mitigado. Essa é a minha grande esperança. Muito obrigado pela tua contribuição. Ora, até a próxima muito ocasião. gosto em ter estado aqui. Obrigado.